A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de 1 Samuel 6, 7 e 8. Então não se esqueça, leia tudo na sua casa e acompanhe a gente até o final do ano, a gente termina a Bíblia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, te pedimos, toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Senhor, faça conforme a Tua vontade, Senhor, nos dê acesso à Tua sabedoria e nos permita andar sobre a Tua Palavra todos os dias das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, veja bem, o livro do profeta Samuel, ele, por si só, nos mostra momentos de paz e momentos de guerra, momentos de rebeldia e momentos de obediência, né? Então, antes da gente ler aqui o finalzinho do 6 e o 7, que foi o que eu marquei, né, eu preciso reforçar que o texto que a Bruna leu, lá no 5, você chegou a ler o 5 do Templo de Dagon? Falou sobre o 5? Não. Lá no 5, a arca, os israelitas são vencidos, né? A arca é tomada e vai para a terra dos filisteus, né? Aí eles foram vencidos por quê? Porque eles desobedeceram, né? Porque eles profanaram e acabou que eles foram vencidos. Os filisteus arrancaram a presença de Deus deles por força maior. Mas isso por quê? Porque Deus queria assim? Não, porque Deus permitiu que eles fossem vencidos porque eles não estavam mais andando na presença do Senhor. E lá aqui no 6, a gente já e aqui no 5 mesmo a gente já vê o que? Os filisteus colocam a arca no templo do Deus deles. E o Deus dele, e quando eles acordam, o Deus deles está de cara no chão, quebrado. A estátua está quebrada, está no chão. Eles vão lá, arrumam a estátua. Na noite seguinte, ele está lá quebrado de novo e agora com a cabeça arrancada e as mãos arrancadas, fora separadas do corpo, né? E como isso? Prostrados diante da arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, né? Então ali o Senhor já deixa muito claro: Deus nenhum é maior do que Ele. Deus nenhum vai governar sobre o povo de Israel. Deus nenhum merece a sua honra, a não ser o Deus de Israel. Lá no capítulo 7, os filisteus eles estão sofrendo, né, ali tumores e com ataques de ratos nas suas cidades. Mas o que acontece? Eles olham uns para os outros, chamam o sacerdote deles e falam o seguinte: a gente tem que sumir com a arca daqui, né? Porque todos esses meses que a arca ficou aqui, se eu não me engano, foram 7 meses, Bruno, é isso? Foram 11 meses? Eu vi aqui. Foram 7 meses. 7 meses, foram 7 meses que a arca ficou lá e eles ficaram sofrendo, sabendo que era a mão do Senhor contra eles, né? Eles tinham esse temor do Senhor, né? Porque sempre que a arca chegava na frente, eles ficavam já com medo, né? Ali, um pouco mais atrás, a gente vai ver que Hofni e Finéias, eles morrem durante a batalha, durante essa batalha que a arca é levada. E a gente já vê no texto mesmo que assim que a arca chega, que eles chegam com a arca, os filisteus já se recuam, né? Porém, Deus permite que eles sejam vencidos, mesmo a arca estando lá. E aqui eles estão já há 7 meses sofrendo com tumores, né? Algumas traduções aí vão estar como hemorroidas, né? E ratos atormentando as suas cidades, né? Até que eles chegam para o sacerdote aqui e falam: a gente não quer mais a arca aqui não, some com essa arca daqui. Eles vão lá, colocam a arca no carro de boi, com as 2 vacas que tinham acabado de ter filhos, e o próprio sacerdote deles profetiza, falou: se a vaca for pela direita aqui, for pelo caminho, era Deus. Se ela mudar de caminho, não era Deus. E eles vão acompanhando e vendo que a vaca segue certinho o caminho de Israel, voltando para a terra de Israel. E aí eles falam: realmente, era a mão de Deus contra nós. Uma coisa já fica aqui, que a Bruna falou que é uma incógnita muito grande. Como é que você vê seu Deus prostrado diante de Deus e não muda, não vira casaca, né? Não muda de time? Né? É questão de ser cabeçudo, né? E eles não mudaram de time. Até a vaca ia sendo guiada por Deus. É engraçado que a história do Egito ainda se fala, né? Eles mesmos sabiam. Eles contam a história da verdade. A história do Egito, ele ainda fala:
não tenha um coração duro igual o faraó. Né, que por causa da dureza do coração levou todas aquelas pragas, né? Cadê? Tá aqui, né? Que parte? Então eles sabem da grandeza do Deus de Israel. Eles viram que o Deus de Israel, né, estava ali junto com Dagon, e Dagon se prostrou e foi quebrado pela arca. E mesmo assim, como que pode, né? Você vê que o Deus de Israel é maior que o seu, e mesmo assim você continua adorando aquele Deus de, sei lá, do que era, de pedra, Era uma estátua. de nada. Era uma estátua, né? Digamos que de pedra, de argila. Eu acredito que se eu tivesse no lugar deles, eu ia falar que eu quero adorar esse Deus vivo, esse Deus que faz acontecer. Não esse Deus que se prostrou e que se quebrou. Sim. Não, e isso aí que você está falando está no 6:6. No capítulo 6, bem no versículo 6. Ele ainda pergunta, para mim é num tom de ironia, que ele diz assim: por que vocês endureceriam o coração como fizeram o faraó e os egípcios? Ah, tá com uma pergunta? Por que vocês endureceriam o coração como os egípcios e faraó fizeram? Tipo assim, vocês já estão arrebentados. O meu não. Tá como o seu? Tá como afirmação: não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus castigou severamente. Tipo, ele tá bem aqui dando um alerta, né? Fala, vocês já estão arrebentados, vocês vão endurecer o coração, o final de vocês vai ser igual ao do deles. Ponto. Não tem volta, né? E muita burrice isso. Muita capacice, né? Não mudar de time. Porém, eles ainda... O povo de Israel vê ali o pessoal de Kiriat Jearim, eles veem a arca chegando, sendo guiadas pelas vacas, carregadas pelas vacas. Eles oferecem sacrifício, oferecem as próprias vacas, queimam ali a madeira da carroça, e acontece que eles vão lá e profanam o Senhor de novo. Porque eles vão lá, os xeretas aqui no 6:19, e eles abrem a arca para ver o que tinha dentro. Né? Todo mundo queria saber o que tinha dentro da arca, né? E eles abrem a arca e aqui diz assim: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham até aqui e levem a arca com vocês. Aqui, eles mais uma vez profanaram. Por quê? Não estava ainda na mão do sacerdote, que era o único que poderia mexer na arca, né? Mas isso ainda não lhe dava o direito de abrir a tampa da arca, apesar de Moisés ter aberto e colocado lá dentro, né? A tábua das leis, o cajado, tudo. Deus mandou, exatamente. Mas eles vão lá, não podendo tocar na arca, porque não eram levitas, não eram sacerdotes, e eles profanam o nome de Deus. E Deus mais uma vez mostra a sua santidade e encerra eles ali mesmo. É como foi com os filhos de Arão, né? Que apesar de levitas, filhos do sacerdote, fizeram coisa errada diante do Senhor, diante da arca, e morreram logo ali mesmo. Então, isso aqui a gente vai ver até mais para frente, quando Davi ele vai levar a arca embora. Uzá toca na arca e morre também. E eles ficam assustados, falam: pô, por que Deus faz isso com a gente? Mas faz porque eles são teimosos, porque eles profanam. Só que olha, aqui mais uma vez a gente tem a lição. Qual lição, Bruno? Da obediência e da desobediência. Aqui eles ainda estavam desobedientes, a arca tinha acabado de voltar. Aí chega Samuel, 100% obediente, andando na reta, e fala assim, no 7:12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Oxe, mas como assim até aqui nos ajudou o Senhor? Se o Senhor tinha acabado de matar 70 ali. Agora vê aqui, ó, que tá aqui, ó, aqui em cima. Qual?
No 9. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e derrotaram até abaixo de Bet-car. Então, aqui a gente entende o seguinte: você é contra o Senhor, você vai perecer. Você é a favor do Senhor, oferece sacrifício, é obediente, o Senhor guerreia por você. Então, aqui a gente tem dois cenários, os desobedientes e os obedientes. Olha aqui, sempre esse cenário a gente vai ter na Bíblia, que é o cenário que a gente tem nos dias atuais. Você desobedeceu, o Senhor dá corda, fala, tá bom, vai lá, faz do seu jeito então, só não conta comigo. E isso porque hoje a gente já vive na graça, né? Porque aqui, ó, foram lá, colocaram a mão onde não era para ter colocado, morreram. Hofni e Finés fizeram o que não era para ter feito, morreram. Roubaram a arca, tiraram a presença. A desobediência arranca a presença. Agora a gente pode tirar os filisteus da história e colocar nos nossos dias. Você foi desobediente, você é desobediente, a presença do Senhor ela vai ser arrancada de você. Você não merece andar com a presença do Senhor. Agora você vai ser obediente, você é obediente, você anda nos caminhos do Senhor, né? Como o salmista todos os dias ele falava, Senhor, veja se há em mim um caminho mau. O Senhor ele vai andar com você todos os dias, ele vai lutar as suas guerras. Como ele lutou com Davi, que moral Davi tinha para lutar com Golias? Nenhuma. Davi era um entregador do iFood, veio trazer marmita para os parentes. Estava no campo pastoreando ovelha, não tinha experiência nenhuma com guerra. E aí ele vem e fala assim, não, ele não vai afrontar o Deus de Israel assim. Cara, que tá mais pra frente. Não começa. Não sei como é a história. Oi? Se não é como as histórias? História? Não, mas não é, porque a gente vê que em cenários discrepantes, em cenários completamente desproporcionais, mas com obediência, o Senhor vence por nós. Então eu vou voltar para trás, como o Gideão. Eram cento e não sei quantos mil moabitas, não é? Eram moabitas? Eram mais de 100 mil. Isso eu tenho certeza, era mais de 100 mil. Gideão, Deus fala para ele, Gideão, você vai, fez prova, Deus aprovou e falou assim, ainda tem muita gente aí, tira, deixa só os 300. Era um cenário completamente desproporcional. E o Senhor foi e lutou por ele, porque ele foi obediente, né? Então, e aqui Samuel ele ainda declara, tipo, não sou ninguém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa bem claro que mesmo ele estando ali sobre obediência, quem fez foi o Senhor, não foi ele, né? Isso me pega muito aqui. Então, seja obediente, seja sábio, não fuja da presença do Senhor. Não permita que a presença do Senhor seja arrancada de você, né? Isso tem que ser a nossa prioridade. Tem que ser a nossa prioridade. Pare de reclamar, pare de ficar profanando o nome do Senhor, né? Tem uma passagem da Bíblia que diz, não diga o nome do Senhor em vão. E eu particularmente, eu tomei isso para mim, mas eu particularmente não tenho, vamos colocar assim, uma base bíblica para isso. Mas eu sei que não devo dizer o nome do Senhor em vão. Mas às vezes a gente falando de nós mesmos... Como assim você não tem uma base bíblica pra quê? Pera aí, vou chegar lá. A Bíblia nos diz o quê? Não diga o nome do Senhor em vão. Qual o nome do Senhor? Eu sou o que sou, eu serei o que serei, no original, certo? E aí eu peguei para mim o seguinte, essa parte aqui é o que eu não tenho base bíblica agora, ao meu ver, como a gente faz hoje para profanar o nome do Senhor, não é só desobedecendo, às vezes é a gente pecando contra nós mesmos, tipo assim, eu sou Você tem que falar. eu sou uma merda, eu sou um bosta, eu sou um nada. Só que na frente a gente sempre coloca um eu sou, um eu sou. Isso pra mim é muito um não profane o nome do Senhor, porque é como se você
Nós somos o templo dele. É como José se referia a Jesus. Quando alguém pergunta quem é Jesus, ele fala assim... Josué. Não, José. Esse aqui é Jesus Bar José. Jesus, filho de José. Né? Então, a gente sempre tem uma referência ao nosso Pai, que é Deus. E eu entendo que sempre que a gente coloca um eu sou na frente, a gente faz uma referência para Deus. Não tem como. É como se o meu nome fosse Jesus Lucas. Sempre que... qual é o seu nome? Jesus Lucas. Sempre que alguém perguntar do Lucas, ele vai se lembrar do Jesus, que é a referência da humanidade. Não tem como. E quando a gente fala o eu sou isso, o eu sou aquilo, tanto que quando o nome de Deus lá em Êxodo, Moisés fala assim: quando alguém me perguntar quem me enviou, o que eu digo? Quem me enviou? E aí o Senhor fala assim: diga que o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? Eu sou o que você precisar que eu sou. Então ele era o livrador, ele era quem guiava por Israel, ele era o provedor, ele era a bandeira, ele era o salvador. Então eu sou Jeová Rafá, Jeová Nissi. Nossa, eu começo até me arrepiar. Eu vou parar por aqui, senão eu vou entrar no manto. Então, quando a gente coloca essas coisas na frente, a gente fala assim: eu não sou nada, eu não presto, eu sou ruim, eu isso, eu aquilo. Eu entendo para mim que isso é uma maneira de profanar o nome do Senhor, de falar o nome do Senhor em vão. Porque nós somos, a Bíblia diz que o Senhor ele vê a gente desde o ventre da nossa mãe. Então ele nos fez dessa forma, né? Ele escolheu que a gente fosse assim. E por que a gente vai nos odiar, sendo que ele quis assim, ele desenhou assim, entendeu? Então, se esforce, se policie para não profanar o nome do Senhor. Não diga o nome do Senhor em vão. Diga sempre coisas boas. Eu sou bom, eu sou legal, eu sou bonito, eu sou especial. Porque o Senhor te vê assim, né? O Senhor nos vê assim. E isso é muito importante, porque a nossa alma obedece diretamente ao Senhor. E quando a nossa carne coloca para dentro, eu não sou nada, eu não presto, a nossa alma cata. E aí o nosso inconsciente faz a gente funcionar dessa forma. E isso é ruim. O Senhor não se agrada dessas coisas. Então a gente tem que se policiar para não dizer essas coisas. Talvez assim, eu sou bravo. Não, eu estou bravo. Eu estou chateado, eu estou doente. Um estado momentâneo, não um estado definitivo, que é o eu sou. Entendeu? Eu estou instalador de energia solar. Eu sou o ministro da palavra. É isso que o Senhor escolheu para mim ser. Eu estou trabalhando. Agora, aqui eu estou estudando. Entendeu? Então, as coisas do eu sou são definitivas. Então, a gente tem que como é que se fala? Escolher a dedo o que a gente quer que seja definitivo na nossa vida, na presença do Senhor. Para a gente ser obediente e não profanar a Deus. Amém? Quer acrescentar alguma coisa? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar na tua casa, na tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por sempre estar conosco, Senhor, em todos os lugares que a gente anda. Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez poder fazer o devocional na tua presença. Te pedimos, Pai, para que o eu sou seja com a gente, seja a nossa bandeira, Pai, aonde quer que vamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau!